Esta manhã, fala comigo através da tua palavra. Fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Abram suas Bíblias comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Fala Deus, fala Deus, toca-me. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre. Fala Deus, fala Deus, toca-me. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga: meu Deus, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Fala comigo, Senhor. Amém. Podem assentar, pode manter a Bíblia do ladinho, segura a Bíblia. Palma para Jesus. Palma para Jesus. De uma forma regressiva, nós vamos falar nesta manhã sobre estas declarações do apóstolo Paulo, que são as últimas, suas últimas declarações. O apóstolo Paulo, ele vai nos falando da coroa que está reservado para ele, e não somente para ele, mas também para todos os que amarem a vinda de Jesus. Não basta nós sermos crentes, não basta nós sermos batizados, não basta nós sermos dizimistas, não basta nós virmos na igreja, não basta nós pregarmos, não basta nós cantarmos, não basta nós defendermos os princípios éticos e morais da família relacionada à fé cristã. Nós temos que amar a vinda de Jesus. Nós temos que desejar afetuosamente que esta vinda aconteça o mais breve possível, porque esta coroa está reservada para quem ama a vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, meus queridos irmãos, que como homem de Deus, ele foi exemplar. Combati o bom combate, se considerando um guerreiro, se considerando um gladiador. Combati o bom combate, acabei a carreira. A palavra carreira no original grego é dromos.
Já ouviu falar de autódromo? Já ouviu falar de hipódromo? Dromo significa corrida. Primeiramente, o apóstolo Paulo se considera um gladiador, um lutador. Depois, o apóstolo Paulo se considera um corredor, um maratonista. E a nossa vida espiritual é de batalha mesmo, é de guerra, é de golpes baixos que o diabo dá para nos derrubar, mas nós estamos com o escudo da fé. Nós temos uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar, por isso que nós não podemos desistir. Estamos afadigados, estamos com sede, estamos cansados, mas a água da vida, que é o Espírito Santo, sacia a nossa alma, e nós temos que correr até chegar no céu. Temos que correr até chegar no céu. Se considera ele um gladiador, se considera ele um corredor maratonista, mas ele deixa um exemplo extraordinário: guardei a fé. Guardei a fé. Quando ele diz guardei a fé, ele está deixando bem claro: não importa que eu já esteja idoso, não importa que o meu corpo esteja cheio de cicatrizes, não importa que eu esteja cansado, não importa que eu esteja afadigado, eu guardei a fé como uma demonstração que, se for preciso, eu faço tudo de novo. Mas o que Deus colocou no meu coração para pregar nesta manhã é o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo deixa. E é sobre isso que eu quero falar. Que ele está dizendo que o tempo da sua partida está chegando. E ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está chegando, está próximo, mas eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Preste atenção, me escute. O que é aspersão de sacrifício? O que é aspersão de sacrifício? Tem algumas traduções aqui nesta manhã que está escrito libação. Libação. O que é libação? Libação é uma oferta líquida, é uma oferta derramada, é uma oferta aspergida. Sabe o que é aspersão? É quando você coloca um líquido na sua mão. Eu vou fazer para causar mesmo, para todo mundo entender. Isso é aspersão. O que é uma oferta de libação? É quando o líquido é derramado. É para causar, é para todo mundo entender. Isso é libação, ninguém nunca vai esquecer isso. Isso é libação, é para causar, é para todo mundo entender. Isso é libação, é uma oferta líquida, derramada perante o Senhor. Vamos entender melhor a primeira vez que aconteceu. Primeira vez que acontece este derramamento da oferta líquida, está escrito nas prescrições de Deus para Moisés, que isso deveria ser feito perpetuamente. Perpetuamente. Então Deus estabelece em Êxodo capítulo 29, verso 39, o segundo livro da Bíblia: um cordeiro oferecerás pela manhã. Ou seja, vai ser preciso ter dois cordeiros. Dois cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde. Como é que vai funcionar o sacrifício do cordeiro? Vai colocar o cordeiro em cima do altar de sacrifício, que é o altar de bronze, não é o altar de incenso. O altar de incenso é para queimar incenso, o altar de sacrifício é outro altar. Vai colocar um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. Preste atenção: um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha. É a farinha que nós fazemos bolo, fazemos pão. Amassada com a 4ª parte de um hin
de azeite batido, isso vai dar mais ou menos 1,5 litros. E para libação, preste atenção, e para libação, para oferta de libação, para oferta líquida, e para libação, a quarta parte de 1 hin de vinho, 1,5 litros de vinho. Vocês estão entendendo por quê? Que o diabo copia as coisas, e o diabo, que não tem habilidade nem criatividade, ele copia, impulsionando seus adeptos para oferecer vinho, cachaça nas encruzilhadas. Não foi o diabo que criou isso. Isso não é natural de Satanás. Quando se oferece galinha preta, quando se oferece outros animais, até cabrito, eu já vi isso quando eu era criança. Para Satanás é porque o diabo é invejoso, e ele queria e ele quer que seja oferecida alguma coisa para ele poder fazer o mal para outras pessoas. Quem já ouviu falar de bruxaria, feitiçaria? Quem já ouviu? Vocês estão conseguindo associar as coisas? Veja comigo. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, ou seja, tem que oferecer a libação de manhã, e tem que oferecer a libação ao pôr do sol, de manhã e ao pôr do sol, 2 vezes. Então vai se oferecer a libação igual de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Por que é uma oferta queimada? Porque o cordeiro estará em cima do altar de bronze de sacrifício, o cordeiro estará ali em cima, e depois vai se colocar a flor de farinha em cima do cordeiro, e depois vai derramar a libação em cima do cordeiro, em cima da farinha. E isso tudo vai subir diante de Deus como oferta suave, de manhã e de tarde, no início do dia e no fim do dia, se for representar a vida da pessoa, no começo da vida da pessoa e no final. E o apóstolo Paulo foi oferecido em libação desde o começo da vida dele. Quando ele está indo a caminho de Damasco, e ele cai no chão quase morto, ele está rebaixado como uma oferta líquida, ele se derrama por causa do desespero dele, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? É a primeira oferta que ele oferece. E qual que é a última? É no final da tarde, é no final da vida, é quando ele é decapitado e ele é oferecido a Deus em libação líquida. O sangue dele é derramado do corpo dele, e Deus recebe a oferta da vida do apóstolo Paulo. Ele é oferecido em libação ao Senhor do começo ao fim da vida dele. Isso tem uma lição muito importante para nós. Se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que ter uma oferta de libação. Logo pela manhã nós temos que estar em santidade e terminar o dia em santidade. Quem ofereceu a primeira oferta, que foi considerada uma libação, ainda antes de Moisés, foi Jacó. Quando Deus manda Jacó subir até Betel, a Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis 35:14: então Jacó erigiu, levantou, construiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, Betel, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. Aleluia! Ele derramou uma libação sobre aquela rocha, azeite. Ele derramou. Não se escandalize não, porque quando a Brasília Tiberê foi consagrada a Deus pela primeira vez, foi o missionário que ungiu a Brasília Tiberê. Ele derramou azeite na Brasília Tiberê. Alguém se lembra disso? Ele ungiu a Brasília Tiberê. Jacó ofereceu uma oferta líquida a Deus. Depois do Senhor ter aparecido, ter se manifestado a Jacó, ele oferece uma libação a Deus, gratidão a Deus, agradecimento a Deus, demonstração de devoção sincera a Deus. Jacó faz isso. Na nossa vida nós temos que entender, nós somos cheios de desafios.
Jacó era cheio de problemas, de dificuldades, tribulações, e antes disso ele era um homem cheio de pecado, de mentira e de engano. Mas Deus deu uma oportunidade para ele oferecer oferta de libação. Ele ofereceu e Deus recebeu. Talvez você tenha uma vida pecaminosa, uma vida torta antes de conhecer a Cristo, e o diabo não quer que você se ofereça em libação diante do Senhor. Mas nesta manhã o Espírito Santo manda eu te dizer que Deus está recebendo a tua oferta aqui nesta hora. Deus está recebendo a tua oferta aqui nesta manhã. Quem crê, diga glória a Deus. Um outro exemplo de oferta líquida. Um outro exemplo, alabacaia xandarabahaya cananabasteia. Um outro exemplo de oferta líquida que me chama muita atenção na Bíblia Sagrada é quando Davi está numa batalha encarniçada contra os filisteus. E então a Bíblia Sagrada diz que Davi tem vontade de tomar água da cisterna que está junto à porta. É aquela água que eu quero tomar, é a água da fonte de Davi. Isso está lá em Belém. Como eu queria tomar desta água. A Bíblia relata que alguns dos 37 valentes de Davi atravessa no meio dos filisteus, e atravessa no meio das trincheiras dos filisteus, chega até a fonte que está perto da porta, e pega a água de lá, a água que Davi queria tomar, e traz aquela água e coloca na frente de Davi. Diz: aqui está, meu rei, a água que você queria tomar. Sabe o que Davi faz? Davi levanta aquela água para o céu, diz: Senhor, como é que eu poderia tomar a água do sangue desses homens? Eu quero derramar esta água aos pés do meu mestre. E Davi derruba aquela água aos pés do Senhor Jeová, e não toma aquela água. Ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Tem alguém nesta manhã aqui para oferecer uma oferta a Deus? Tem alguém aqui nesta manhã para oferecer uma oferta a Deus? Tem alguém aqui nesta manhã para se oferecer a Deus? Aracanta lama xarabacanta labacheia. Segundo Samuel capítulo 23 verso 16. Davi porém não quis beber a água, mas derramou a água perante o Senhor e disse: guarde-me, ó Senhor, de que eu faça tal coisa. Porventura beberia eu o sangue dos homens que foram a risco a sua vida para tirar esta água para mim? Davi derramou aquela água diante de Deus. Alguém poderia dizer: mas esses homens foram tão longe buscar esta água. Por que é que Davi está fazendo isso? Ele está derramando a água que veio da fonte que está junto à porta. Por que que ele fez isso? Libação. Libação. Tem gente que não entende o que é libação. Poderia dizer: Davi está louco, isso é loucura, isso não se pode fazer. Mas o crente fiel, ele sabe o que é uma oferta que agrada a Deus. O crente que tem o Espírito Santo, ele consegue entender o que é que agrada a Deus. E Davi agradou a Deus com aquela oferta. Outro exemplo que me chama a atenção de libação é uma oferta líquida. Quando existe derramamento, eu não posso me esquecer da mãe do pequeno Samuel, é Ana. A Bíblia chega a dizer em 1 Samuel 1:10: ela pôs com amargura de alma, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E chorou abundantemente. Lágrimas. Nós temos algumas glândulas sudoríparas, que é a glândula do suor, glândulas sebáceas, que tem a proteção do nosso corpo, dos nossos tecidos, principalmente da pele, glândulas lacrimais, que saem dos olhos, que tem um gosto salgado. Estas glândulas, através do humor vítreo, fazem com que as lágrimas saiam da profundidade, do recôndito da nossa alma, não somente para lubrificar os olhos. Antigamente eu pensava que as lágrimas servia só para lubrificar os olhos, que a lágrima era somente uma expressão de tristeza. Mas quando eu olho para a história de Ana, eu vejo que a lágrima ela assume um outro significado. A lágrima também é uma libação, é uma oferta líquida. Ana não tinha dinheiro, não tinha condição, mas ela tinha lágrima nos olhos para oferecer ao Senhor.
Aleluia. Muita gente não conhece o poder da libação dentro da igreja, a oferta líquida. E eu vou dizer por quê que Deus já fez tantos paralíticos se levantarem neste ministério, porque que Deus já fez tantos mudos falar, até morto ressuscitar. É por causa da libação, é a oferta das lágrimas, é a oferta líquida. É só a igreja voltar a derramar lágrima, que Deus vai voltar a derramar poder. A oferta da libação que agrada a Deus é as lágrimas. Tem alguém que chora aqui nesta manhã? Tem alguém que chora aqui nesta manhã? Pode chorar, que Deus está recebendo a tua libação aqui agora. Adora Jesus aí agora. Adora o Espírito Santo aí agora. Derrama as tuas lágrimas aí agora. A hora de você chorar é agora. Pode chorar. A tua lágrima é valorizada diante de Deus. A tua lágrima é uma oferta líquida. É uma libação diante do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Não precisa nem eu perguntar para vocês. Não precisa nem eu perguntar para vocês qual é o maior exemplo da Bíblia. Não precisa. Vocês sabem que o maior exemplo da Bíblia não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, e não é Paulo também. O maior exemplo da Bíblia se chama Jesus de Nazaré. E ele nos deixou um claro exemplo de oferecer libação diante do Pai. Jesus ofereceu oferta líquida diante do Pai. E eu quero compartilhar com vocês São Lucas 22:44. Quando ele está orando na agonia do Getsemane, ele convida Pedro, Tiago e João para orarem com ele. E quando ele está clamando ao Senhor Deus, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu me lembro no ano de 85, quando a igreja ainda era na 7 de setembro, pastor Luiz Rubio era o pastor estadual, e eu me lembro ainda criança, quando eu chegava a ver os obreiros orando, derramando gotas de sangue, com a camisa encharcada, sem se preocupar com odor, sem se preocupar com perfume, sem se preocupar com estética, sem se preocupar com cabelo arrumadinho, sem se preocupar com terno engomado, sem se preocupar com outra coisa, a não ser derramar suor. Eu sou daquele tempo da igreja que derrama suor na presença do Pai. É a oferta líquida, é a libação diante do Senhor. Deixa eu te falar, você quer ser vitorioso na tua batalha, você quer vencer os demônios, comece a orar em voz alta, comece a derramar suor, comece a clamar, comece a buscar, gaste a sua voz, gaste o teu suor, clame a Deus, ofereça esta oferta ao Senhor, e Deus vai mandar fogo na terra, Deus vai mandar fogo na terra, através do teu suor, da tua oferta líquida. Aleluia, aleluia. Já tem gente derramando libação aqui. Já tem gente, se não está derramando suor, já está derramando lágrima. Se não está derramando lágrima, já está derramando suor. Alguma coisa tem que pingar aqui hoje. Oh, Ramaia Xaracanda Rabacheia. Oh, Rabaia Xandarabacanda Rabagaia. Eu sou do tempo que os pregadores saíam do altar com a camisa encharcada. Era a libação que eles ofereciam no altar de Deus. A camisa encharcada e o capeta envergonhado, e os milagres acontecendo dentro da igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus foi o maior exemplo de libação. Jesus foi o maior exemplo de libação. Eu falei o primeiro exemplo, o suor que ele derramou no Getsemane, mas deixe-me te apresentar a segunda libação extraordinária de Jesus. E este exemplo de libação não está no Novo Testamento somente, mas está no Salmo 22, quando o Senhor Jesus clama a famosa frase: Deus
meu, por que me desamparaste? Ora calamachanda rabagaia. No capítulo 22 de Salmo e no versículo 14, o Senhor Jesus, Ele como cera se derramou e todos os ossos se desconjuntaram. Olha o que Ele diz: o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Jesus, como uma oferta líquida, Ele está no Getsemane agora. E daqui a pouco Ele vai para o Gólgota. Quando Ele chega no Gólgota, Ele se derrama totalmente. O coração dele está derretido como cera. E se alguém duvida, daqui a pouco chega um bandido de um soldado com uma lança e fere o seu lado. E então aquele lado dele é exatamente o coração. O coração dele está bem grandão. Daqui a pouco o coração dele explodiu. O coração dele explodiu. E quando o coração dele explodiu, todo o sangue que tinha no coração saiu para fora. Você quer saber para quê? O primeiro lugar, como uma oferta de libação a Deus. E em segundo lugar, aquele sangue é o que te purifica do teu pecado, é o que salva a tua alma, é o que escreve o teu nome lá no céu, no livro da vida. Xarabaia Candaraia. Adora Jesus aí agora, adora Jesus aí. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Levanta. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba o poder de Deus aí agora. Se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama. Xayaraia Candaraba Xandarabagaia. Já tem libação no altar, porque Deus está mandando fogo aqui nesta manhã. Deus já está mandando fogo aqui nesta manhã. Deus está recebendo o sacrifício. Alabacanta Lamachandarabagaia. Alabacandarabachandarabasteia. Tecalamassurimicanta labas. Oh, aleluia. Já estou sendo oferecido como libação. É isso que o apóstolo fala. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Por aspersão de sacrifício. O apóstolo Paulo está dizendo: já estou sendo oferecido por libação. Eu não vou morrer não. Eu não vou só apenas ser decapitado não. Eu não sou coitadinho não. Vocês não entendem. Desde o começo do meu ministério, eu já sou uma oferta líquida, porque eu tenho me derretido através de espalhar o evangelho pelas igrejas. Aonde você vai, você encontra falar do apóstolo Paulo. Você vai na Tessalônica, você vai na Bereia, você vai na Pereia, você vai em Corinto, você vai em Éfeso, você vai na Galácia, você vai na Tessalônica, você vai aonde você quiser. Todo mundo fala bem ou fala mal, lá está o apóstolo Paulo. Como é que pode este homem estar em todos os lugares ao mesmo tempo? É porque ele se derreteu, é porque ele virou líquido. Ele está em todos os lugares, e não é para a glória dele, é para a glória de Jeová. Lá está o apóstolo Paulo, para a glória de Jeová, homem de Deus na terra. Caracaia. Quanto mais você se solidifica, quanto mais você se endurece, mais você perde a graça, mais você se cristaliza, mais você se petrifica. Mas quanto mais você se quebranta, quanto mais você se derrete, mais Deus te dá graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mas dá graça aos humildes. Receba a glória do Senhor nesta manhã. Paracalabachanda labasteia. Aleluia, aleluia. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão. Oh, aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo o que ele já falou lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Quando nós chegamos na igreja, nós temos que desligar o celular, nós temos que se desligar do mundo e entender que nós estamos aqui para se derreter. Para se derreter. Se você quer a bênção de Deus, você tem que se derreter, tem que derramar suor, tem que derramar lágrima, e Deus derrama chuva do céu sobre a tua cabeça. É Deus que derrama chuva sobre a tua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. A irmã Lorena ontem comentou sobre um milagre extraordinário que é inegável, o milagre chamado Tre Fontane. Tre Fontane é uma expressão latina, é uma expressão italiana das três fontes. Sabe o que são essas três fontes? O apóstolo Paulo estava com a sua cabeça posta num tipo de bigorna, e o soldado malvado chega com a espada. O carrasco chega com a espada. Lá está um coitadinho de um senhor inofensivo, calvo, magrinho, cheio de cicatrizes, fraquinho, desnutrido, desidratado, cheio de olheira, com marcas de expressão no rosto, mas uma alma cheia do doce do Espírito. E ele coloca a sua cabeça, vai inclinando a sua cabeça até chegar naquela bigorna. O soldado não tem misericórdia. O soldado levanta a sua espada e passa a espada no pescoço do apóstolo Paulo. E quando ele bate com aquela espada no pescoço do apóstolo Paulo, a cabeça sai rolando, e em três lugares por onde aquela cabeça bate, se levanta três fontes. Preste atenção, em nome de Jesus eu te digo aqui agora: se derrame na presença de Deus, se derreta na presença de Deus, que quanto mais te perseguirem, quanto mais tentarem te matar, mais pessoas da tua família serão salvas, mais você vai dar fruto, mais você vai ser útil na obra de Deus. Araia canta labaxanda labaia. Fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Fica lá me canta labaia. Quem quer ser uma oferta de libação aí? Quem quer ser? Quem quer se derreter, se derramar diante de Deus? Chegou a hora de se derramar. Todos dando glória. Já vamos receber a evangelista Lorena. Todos dando glória, 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 glória. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Mais alto, mais alto, mais alto. É para se derramar, é para se derreter diante de Deus. Receba, 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 receba. A Pedro Ivo já está se derramando, a Pedro Ivo já está se derretendo. Receba a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba, receba. Oi, 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 oi. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz mais alto, levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Derrama lágrima, derrama suor, se derrama. Candalabalaba, candalabalaba, candalabalaba cheia. Candalabalabari, candalabalabari, candalabalaba. Receba a presença de Deus aí agora. Receba a presença de Deus aí agora. Receba. Você veio aqui para se derramar. Você veio aqui para se derreter. Receba, receba, receba. Candaraba, xaraba, cantaraba cheia. Se derreta, se derrame na presença do Altíssimo. Se derrama, se derrama. Sharai de canta labacharaba canta labachai. Tecalabasure me canta labachai. Receba a presença de Deus aí agora. Receba a presença de Deus aí agora. Receba a presença. É o óleo da unção que está sendo derramado sobre a tua cabeça. Receba.
Receba aí agora, receba a presença do Altíssimo, receba na tua vida, receba a presença de Deus, receba. Receba, receba, receba. Ori palabasturi calabala, te calabacanta rabalabalaba, e canta, calabalaba. Receba, 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 calabalabalaba. Oh glória. Picalabassurianda labalaba. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Está fraca essas palmas ainda. Mais palma, mais palma, mais palma.